Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje é sobre saúde pública, parte 1. E para falar sobre saúde pública, nós precisamos falar dos indicadores de saúde, ou seja, são índices, né, que vão dizer como está a saúde daquela população, né? Então, para poder chegar a esses indicadores, precisa-se fazer uma análise da saúde da população, que pode ser tanto um diagnóstico clínico individual quanto um diagnóstico clínico comunitário. Então, funciona de formas diferentes, né? O individual, por exemplo, o objetivo é curar a doença da pessoa. Então, quando a pessoa vai ao médico, ele faz um diagnóstico para tentar curar aquela doença, né? Já o comunitário é o quê? Melhorar o nível da saúde da comunidade, ou seja, seria tomar ações, né, para melhorar a saúde de uma forma geral. No diagnóstico clínico individual, por exemplo, a informação que se precisa é a história clínica do paciente, ou seja, saber por tudo que ele já passou na vida, quais foram as doenças que ele teve, né? Então se faz exames físicos na pessoa e exames laboratoriais. Já um diagnóstico comunitário são dados, né, sobre a população, doenças que elas possuem, ou seja, pode ser que uma determinada doença é mais incidente naquela população do que em outra. As causas de morte ali, então pode ser, por exemplo, decorrência dessa doença que é mais comum, ou talvez porque o local é muito violento, então, por exemplo, a causa de morte seja assassinatos, né? Serviços de saúde acessível àquela população, ou seja, se ela tem disponibilidade de hospitais, clínicas para tratamento. Então, o plano de ação individual é o tratamento e reabilitação daquela pessoa. Já o comunitário, programas de saúde prioritários e emergenciais, ou seja, é para o individual para tratamento individual da pessoa e o comunitário é um programa de saúde para tratar individualmente, né, aquelas doenças que sejam mais comuns. E depois é feita a avaliação disso, né, fazendo-se um acompanhamento clínico individual da pessoa, saber se ela está realmente melhorando ou não. E, no caso do comunitário, mudanças nesse estado de saúde geral da população, se as medidas que foram tomadas, se elas estão efetivamente surtindo efeito. Então, existem três tipos de indicadores, né? Os indicadores globais são aqueles dos dados totais de uma população, ou seja, taxa bruta de mortalidade. Então, é saber quantos morreram em tal período, tá? Ou de natalidade, nasceram tantos em tal período. Então, você usa um dado total, simples. Tantas pessoas ficaram doentes, é igual como está sendo feito agora no coronavírus. Né? Tantas pessoas novas infectadas por dia e tantas mortes. Tá? Já os indicadores específicos, eles ajudam a gente separar por grupos. Então, o global ele mostra, morreram tantas pessoas. Já o específico não. Ele vai mostrar ali a causa de mortes, tá? Então, por exemplo, dentro de uma faixa etária. Então, por exemplo, morreram 1000 pessoas, mas aí morreram 1000 pessoas entre 18 e 25 anos. Você vai separando nessas categorias ou a causa de morte dessas pessoas, tá bom? E indicadores sintéticos são medidas para resumir uma determinada situação, como esperança de vida, expectativa de vida de um recém-nascido, ou por exemplo, as pessoas que conseguem passar dos 60 anos. Então ali você vai fazer o que? Cálculos para avaliar isso. Então, por exemplo, a cada 10.000 nascimentos, um bebê morre. Já devem ter ouvido a falar uma estatística desse tipo. Ou, por exemplo,
tantos por cento da população atinge a faixa etária dos 60 anos. Então, esse é um indicador sintético, ou seja, é feito ali uma estimativa de de qual a probabilidade, né, possibilidade da pessoa, por exemplo, ficar idosa, né? Não, porque nem todo mundo, infelizmente, vai chegar à velhice, por exemplo, tá? Então, essa é a diferença entre esses indicadores. Então, eles vão ajudar a você identificar como está a saúde daquela população, tá? Então, dependendo do que você quer saber, você vai precisar, talvez seja interessante um dado global ou talvez específicos ou sintéticos, vai depender do tipo de informação que você quer saber, tá bom? E uma das coisas mais importantes dentro da saúde pública, né, que vai refletir em todos aqueles indicadores, né, é o saneamento básico. Então, o saneamento básico tem como objetivo, né, manter o ambiente saudável para as pessoas, né, para que elas tenham uma vida saudável. Então, é uma das necessidades básicas que nós possuímos. Então, a gente entende como saneamento básico, de forma geral, o que? Por exemplo, a coleta de lixo, certo? A coleta de esgoto e o fornecimento de água. Então, essas três coisas seriam essenciais para a nossa boa condição de vida. Por quê? Se o lixo não é tratado de forma adequadamente, ele ajuda na proliferação de doenças. Por quê? O lixo vai atrair animais que são vetores de doenças, como ratos, baratas, moscas. Então, o lixo não tratado da forma adequada é um grande risco à população. E, por exemplo, o caso do esgoto. Se a gente não tem uma rede de esgoto adequada, se o esgoto não é tratado da forma adequada, inclusive ele tem que ser tratado, ele não pode ser o quê? Jogado nos rios, porque em algum momento pode ser que, por exemplo, tenha uma enchente e aquele esgoto que a gente está jogando fora, ele retorna para nossa casa, né? A gente vai entrar em contato com ele de alguma forma. Então não basta só coletar o esgoto e jogar ele no rio, tem que tratar esse esgoto, né? Porque você degrada o ambiente, certo? Isso é muito comum. Qualquer rio que existe aqui na cidade do Rio, qualquer ele que for, ele é poluído, infelizmente. Tá? Então isso o quê? Degrada o ambiente e isso também ajuda na proliferação de doenças. Tá? E uma coisa essencial à vida é a água. Então, você ter acesso à água de qualidade é muito importante. Então, a água que você consome, ela tem que ser uma água de boa qualidade, uma água tratada. Então, se você não tem água tratada, não tem como você ter uma boa saúde. Então, o saneamento básico, o nome já diz, é básico. É o básico que você precisa para uma boa qualidade de vida, tá bom? E, infelizmente, aqui no Brasil, né, ainda temos problemas graves relacionados ao saneamento básico. O saneamento básico ele é assegurado na lei, ele é um direito constitucional, porém isso não quer dizer muita coisa. Por quê? Apenas 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Isso quer dizer que o esgoto é coletado, não quer dizer que o esgoto é tratado, tá bom? 53%, ou seja, a outra metade da população não tem acesso ao esgoto. Quer dizer então que quase 100 milhões de pessoas não têm acesso a esse serviço aqui no Brasil, ou seja, o esgoto corre a céu aberto, não é tratado de forma adequada. Então, 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso ao saneamento básico. Então, é muito comum, infelizmente, ainda em determinadas regiões, crianças morrerem de diarreia por falta de saneamento básico. Por quê? Ela se contaminou com doenças de veiculação hídrica, ou seja, talvez a água que ela consuma, o esgoto ali a céu aberto, favorece ela ter doenças que causem problemas no sistema gastrointestinal e a criança pode vir a morrer.
3,1% das crianças e dos adolescentes não tem sanitário em casa. Quer dizer que aquele vaso sanitário, algo que é comum para a gente, tem gente que não tem acesso, tá? Não existe para eles, tá bom? E 36 municípios das 100 maiores cidades do país têm menos de 60% da população com coleta de esgoto. Isso quer dizer que o quê? As 100 maiores cidades, teoricamente, elas seriam as cidades mais desenvolvidas, tem mais pessoas, né? Tem mais dinheiro, elas seriam mais desenvolvidas. E, incrivelmente, 60% da população de 36 municípios dessas 100 maiores cidades do Brasil não tem acesso a esgoto, para vocês verem como a situação é absurda. Por quê? Isso a gente tem o lado da nossa casa. É essa realidade. Porque aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem uma situação gravíssima em relação ao tratamento de esgoto, tá? Então, o que acontece? Aqui no ranking, isso em 2019, o Rio de Janeiro caiu 12 posições nesse ranking do saneamento do Instituto Trata Brasil, e ele está em 39º, estava em 39º e foi para 51º lugar na questão do saneamento. E se você ver, cidades aqui da região metropolitana estão ali, ó, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, São Gonçalo e Belford Roxo. Mas outras cidades, né, como Petrópolis e Niterói, estão em posições melhores. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro tem um grave problema de saneamento básico, ou seja, existem diversos lugares que não têm rede de esgoto, né? Nas comunidades isso é muito comum. As pessoas em muitos lugares ainda têm dificuldade de acesso à água, tá? O coleta de lixo é bem feita pela Conlube, mas infelizmente tem alguns lugares que é impossível fazer essa coleta. Então o que acontece? Ainda existe, se vocês verem, qualquer rio, qualquer praia aqui do Rio, até mesmo as praias da Zona Sul, sofrem com poluição de esgoto. Por quê? Aqui só 35% do nosso esgoto é tratado. Então, por exemplo, tem uma estação de tratamento de esgoto ali na Penha. Não sei se vocês conhecem, ali na Avenida Brasil. Mas são pouquíssimas. E esse esgoto, basicamente, você dá coleta e joga no rio. E aí, quando tem enchente, o quê? Esse esgoto volta de volta para a gente. E pior, o nosso ambiente é totalmente degradado, tá? E a gente, por exemplo, não tem as praias boas. Por exemplo, você não pode tomar banho na Ilha do Governador, em qualquer praia da Baía de Guanabara, porque ela é, infelizmente, uma fossa a céu aberto, tá bom? Só o que? Poucas vezes ali, algumas praias da Zona Sul que você pode entrar, isso se ela estiver balneável, se ela não estiver contaminada por esgoto também. Então, infelizmente, o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil, a segunda cidade mais rica do Brasil, e a gente ainda vive em condições muito precárias. Então, a gente tem que evoluir muito nessa questão. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem a gente continua com saúde pública, a gente finaliza essa parte e termina, então, o livro 2, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, já sabem, comentem lá no post e o nosso encontro semanal no nosso Tira Dúvidas, tá bom, pessoal? Até mais então.